quero contar para vocês que o governador de São Paulo, João Dória, cancelou a agenda de compromissos que estava prevista para esta quinta-feira. Ele cancelou os compromissos pela manhã e a informação que circula entre aliados do governador de São Paulo e foram confirmadas por tucanos à CNN. As informações dão conta de que Dória avalia desistir da campanha presidencial. O governador de São Paulo, João Dória, vejam só, está aí no nosso portal já a reportagem, cancelou todas as agendas desta manhã. Segundo a apuração do nosso analista, Gustavo Uribe, Dória avalia desistir da disputa da campanha presidencial. De acordo com o aliado do governador, ele teria dito a um outro grupo de aliados que pretende conversar com os dirigentes nacionais da legenda hoje, quinta-feira, antes de bater o martelo, antes de tomar a decisão final. O governador de São Paulo, João Dória, avalia, inclusive, não mais renunciar ao cargo de governador e não disputar a sucessão presidencial, ou seja, ele completaria o mandato até 31 de dezembro e depois tomaria outro rumo, de acordo com o relato que o Uribe ouviu de dirigentes tucanos, que dizem ainda que o governador fez o aceno ontem à tarde e deve anunciar hoje à tarde a decisão tomada. Segundo relatos feitos à CNN Brasil, a pressão de dirigentes do partido contra as prévias pesou na decisão do governador de São Paulo. Ele teria dito, então, a esse grupo de aliados que pretende conversar com os dirigentes nacionais da sigla hoje e aí, então, vai tomar a decisão. A permanência de Dória no governo estadual pode prejudicar a candidatura de Rodrigo Garcia, que é vice de João Dória e contava com a renúncia de Dória para concorrer à reeleição no cargo, na condição de governador de São Paulo. O Gustavo Uribe, que conseguiu apurar tudo isso para a gente agora cedinho, já está aqui no Novo Dia. Uribe, bom dia, parabéns pela apuração. Essa semana a gente falava sobre a tradição do PSDB de chegar a eleições nacionais dividido, não é? Dessa vez, as coisas extrapolaram de maneira absolutamente dramática e o racha dentro do PSDB é mais do que visível, com ex-presidentes da sigla, José Aníbal, Aécio Neves, estimulando Eduardo Leite, que perdeu as prévias, a concorrer. O que é que está fazendo o governador de São Paulo, João Dória, a fazer esse movimento absolutamente inesperado? Porque ele mesmo dizia, né, que venceu 2 prévias, que começava as pesquisas para a prefeitura e para o governo do estado com 2%, demonstrava muita confiança. Houve um fato determinante para ele avaliar seriamente a possibilidade de desistir da candidatura à presidência, Uribe? Bom dia a todos, bom dia Colombo. Foi o fato das prévias, a defesa de lideranças nacionais do partido, muitas delas em público, defendendo uma candidatura de Eduardo Leite e de que o nome pode ser mudado, ou seja, nos 45 minutos do segundo tempo, em julho, quando você tem a determinação, a definição das candidaturas presidenciais. João Dória ontem chegou a fazer esse aceno a alguns secretários estaduais, disse que estava avaliando essa possibilidade e aí chegou a consultar alguns deputados tucanos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Houve um movimento ontem à noite para que ele não fizesse esse movimento, que seria mais favorável que João Dória deixasse o governo de São Paulo e tentasse disputar, tentasse ser o candidato tucano, porque isso não prejudicaria tanto Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia é o candidato de João Dória ao governo de São Paulo e ter o domínio da máquina pública em São Paulo, pelo histórico que a gente sabe, né, Colombo, das eleições ao governo de São Paulo, é muito importante. Então, muitos aliados dizem, inclusive, que se João Dória seguir no governo de São Paulo, ele estará rifando a candidatura de Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, inclusive, que queria se descompatibilizar hoje, pelas informações que a gente tem. Ele já pediu demissão, por exemplo, da Secretaria de Governo e deve sair hoje para disputar a presidência da República no governo de São Paulo pelo PSDB. Ainda há um movimento grande no PSDB para que João Dória ele não desista da disputa presidencial, ou se desistir da disputa presidencial, que deixe o cargo para Rodrigo Garcia, ou seja, saia do governo de São Paulo,
mas aí tome a decisão mais para frente se será candidato à presidência ou não, para que Rodrigo Garcia tenha um pouco mais de fôlego para ser candidato ao governo de São Paulo. Mas, Colombo, ainda há um movimento do próprio Dória, ele cancelou a agenda dele hoje e ele tem dito a alguns aliados que ainda pretende falar com Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, antes de tomar uma decisão final. Ela deve ser anunciada às 16 horas, mas ele ainda não bateu o martelo definitivo, segundo me disseram dois aliados muito próximos de João Dória, se ele irá desistir ou não, se ele irá deixar o governo ou não. Então ainda está na avaliação de João Dória e ainda há aquela possibilidade, aquela esperança de que ele realmente desista, deixe Rodrigo Garcia no governo de São Paulo e dispute a sucessão presidencial. Então ainda não há uma definição final, mas João Dória realmente já fez esse aceno de que ele avalia não disputar a presidência e ficar à frente do Palácio dos Bandeirantes, o que seria um cenário muito ruim para o governo de São Paulo, para a sucessão a paulista, a sucessão ao governo de São Paulo. Sem dúvida, mexe com a eleição nacional, mexe com a eleição paulista, mexe com a possibilidade de alianças, porque ele estabeleceu um compromisso há muito tempo com o vice Rodrigo Garcia, que era do Democratas, migrou para o PSDB. O PSDB vence as eleições em São Paulo para o governo do estado desde 1994, administra o estado de São Paulo desde 1995 e os tucanos paulistas não admitiam abrir mão de disputar a eleição no estado de São Paulo, onde eles têm voto. João Dória trouxe Rodrigo Garcia para o PSDB, não é, Uribe? Com a promessa de que ele seria o candidato ao governo do estado no cargo, a partir da renúncia de João Dória, que concorreria então à presidência da República. Neste momento, o plano subiu no telhado, não definitivamente, mas subiu no telhado. Do ponto de vista nacional, Uribe, uma eventual desistência do governador de São Paulo, João Dória, significa o quê para o partido? Porque essa mudança no tabuleiro é bastante importante, né? A gente tem acompanhado aqui, você tem falado muito nisso, nas tentativas do MDB, do União Brasil e do PSDB de encontrarem um candidato só para a presidência da República. A Simone Tebet, por exemplo, já disse que vice não vai ser, né? Se ela não for candidata, vice ela não vai ser, ela vai trabalhar pela campanha. O União Brasil não tem o nome, ou não apresentou um grande nome competitivo até agora, né? A saída, ou eventual, a possível saída de João Dória, facilita o encontro definitivo desses três partidos? Melhora ou não o caminho para que esses partidos caminhem junto até outubro? E o nome passaria a ser o de Eduardo Leite? Facilitaria muito, Colombo, porque João Dória tem dito que será candidato, que não abrirá a mão da candidatura à presidência da República. Isso tem sido uma pedra no sapato dessa frente de centro. Simone Tebet, nos bastidores, ela diz que vai ser candidata, mas que se aparecesse um nome mais competitivo, ela poderia desistir. Ela era mais maleável, pelo menos no discurso, em relação a João Dória. E Luciano Bivar, que é o presidente nacional do União Brasil, dizem, né, dentro desse bloco partidário, que o sonho dele é ser candidato a vice-presidente. Então, abre o caminho, sim, para Eduardo Leite. A questão agora é saber se seria Eduardo Leite cabeça de chapa, porque Eduardo Leite chega agora nos 45 minutos do segundo tempo, de surpresa. Você já tinha conversas mais avançadas para o lançamento de uma frente única com Simone Tebet. Então, agora o acerto deve ser para saber quem seria, eventualmente, o cabeça de chapa. Se seria Simone Tebet com Eduardo Leite de vice ou Eduardo Leite de cabeça de chapa e Luciano Bivar de vice. Então, é um acordo que precisa ainda ser feito. E mais, houve uma reaproximação de Sérgio Moro com a União Brasil, com Luciano Bivar. Sérgio Moro teve uma conversa nessa semana, ele estava bastante amuado, a gente pode dizer assim, porque o Podemos não estava sendo incluído nas conversas da terceira via e quis uma reaproximação. A avaliação desses partidos de centro que têm tentado uma candidatura única de terceira via é de que incluir agora o Podemos é uma saída honrosa para Sérgio Moro, caso ele não queira ser candidato à presidência da República. Porque ele poderia alegar que outro candidato foi escolhido e que, portanto, em nome de uma terceira via, ele desistiria do seu nome para a disputa presidencial. Então, o caminho agora fica um pouco mais fácil, mas não é tão simples assim, porque você ainda tem Eduardo Leite, Simone Tebet e Sérgio Moro, agora incluído nesse processo, com chances, então, de ser cabeça de chapa nessa composição de terceira via.
via, de uma candidatura única. Uma frase que acabou de me ocorrer aqui, Colombo, que é nova, é: a esperança é a última que morre, né? Então é justamente isso que o PSDB tem agora, de tentar manter João Dória no partido, na verdade, na disputa presidencial, saindo do governo de São Paulo, para que dê chance para Rodrigo Garcia ter um pouco mais de condições de disputar a sucessão em São Paulo. Pois é. Bom, precisa ver qual é a intenção do partido em convencer João Dória a continuar concorrendo, né? Porque ele só está ameaçando desistir exatamente por não encontrar apoio dentro do partido para sustentar a candidatura nacional, né? Muita resistência, muita gente apoiando, tanto é que ele venceu as prévias, mas também muita resistência e resistência de gente muito importante. Nós vamos continuar acompanhando, então, esse movimento importantíssimo no xadrez da disputa eleitoral agora em outubro. O governador de São Paulo, João Dória, que venceu as prévias tucanas e é pré-candidato à presidência da República, renunciaria hoje ao cargo. Isso está em suspenso por enquanto, não foi negada e descartada a renúncia, mas ela tampouco está confirmada com tanta firmeza como já esteve. O governador participaria hoje de um evento simbólico, que é a concessão de 3 grandes parques em São Paulo. Simbólico porque João Dória sempre fez questão de dizer que é a favor de privatizações, concessões. Então, o evento foi escolhido, né, como uma mensagem para o governo que fica e para a campanha que chega, de alguém que trabalharia para estimular a aproximação com a iniciativa privada. E este evento contaria com a presença de diversos prefeitos paulistas, eventualmente até de outros estados, para que servisse também como uma plataforma de lançamento da campanha, né? Para mostrar que ele não caminhará ou não caminharia sozinho nos próximos meses até o dia 2 de outubro. Agora, as coisas estão suspensas e a tendência ou a possibilidade de que João Dória anuncie ainda hoje que não vai concorrer à presidência da República, dados todos os atritos que ocorreram e continuarão ocorrendo possivelmente no PSDB, e que continuaria no cargo de governador de São Paulo sem concorrer à reeleição, cumpriria o mandato até o dia 31 de dezembro. Xadrez político a toda, e você já sabe, aqui na CNN você não perde nada, nossos analistas, repórteres, todos muito atentos a essa movimentação. Com João Dória, sem João Dória, o primeiro debate entre os presidenciáveis vai ser aqui na CNN no dia 6 de agosto.